Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As consequências do Novus Ordo Missale. As consequências da reforma litúrgica na sociedade, na igreja, nos seminários, em relação ao sacerdote, à espiritualidade em geral, são extremamente graves. Quando se diminuem as verdades fundamentais de nossa fé, perde-se o espírito sobrenatural, perde-se o espírito do sacrifício, o espírito de oblação. A perda da fé e do espírito de fé. Monsenhor Lefebvre dizia, em janeiro de 74, não somos ligados a um rito especial. A sua afeição pelo rito dito de São Pio V, em oposição ao rito de Paulo VI, provinha de sua adesão à fé católica enfraquecida pela reforma litúrgica. Eu queria mostrar-vos as profundas razões pelas quais nos opomos à reforma litúrgica. Não é pelo prazer de se opor a Roma, absolutamente. Não é para nos atribuir qualquer importância ou por adesão a certa tradição de pouca necessidade. Não. Se nos opomos e nos colocamos contra até agora a reforma litúrgica, é por motivos graves, motivos de fé, que condicionam toda a nossa vida católica, a nossa vida espiritual. Então, não é coisa pequena. Os frutos da missa nova são sempre os mesmos, desastrosos. Primeiro ponto. A liturgia é puramente disciplinar? Há verdadeiramente um vínculo profundo entre a nossa fé e a liturgia? A liturgia é puramente uma série de ações rituais, meramente formais, que não têm ligação profunda com a fé? É o que pretendem facilmente os progressistas e os modernistas atualmente. Pouco importa a maneira pela qual se organiza a liturgia. Não é isso que importa. A liturgia seria apenas uma questão puramente disciplinar e não teria nada a ver com a fé, com o dogma. Segundo ponto. Por que a Igreja conservou o tesouro do rito da missa? Não somos afeiçoados a um rito especial, a uma maneira particular de celebrar a missa, a uma coisa antiga, pois simples fato de ser antiga, pelo simples fato de ser antiga, mas porque é uma questão de fé. Há o rito Síro-Malabar, há os ritos orientais, o rito grego, o rito maronita, são todos ritos católicos. Vejamos bem, esses ritos diferentes baseiam-se na mesma doutrina, nos mesmos dogmas, exprimem a mesma fé, às vezes, diria eu, até com mais expressão, com mais sentimentos e com mais calor do que o rito latino, que é o rito romano. Os romanos eram mais comedidos, moderados, não são como os orientais. E o seu rito faz mais apelo à razão do que aos sentimentos e à expressão exterior da fé. Mas tendes, por exemplo, ritos como, se não me engano, o rito Síro-Malabar, em que o sacerdote, no momento da consagração, puxa uma cortina por detrás dele. Separa-se da Assembleia para estar como no Santo dos Santos, na época do Antigo Testamento, em que o sumo pontífice entrava sozinho uma vez por ano. Pois bem, da mesma maneira, o sacerdote entra no Santo dos Santos, também encontra-se sozinho com Deus, de certo modo, para oferecer o sacrifício e fazer descer Deus no altar. Em seguida, abre-se a cortina e o sacerdote dá uma volta em torno da Assembleia, apresentando o corpo de Nosso Senhor, e todas as pessoas ajoelham-se, adoram o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um rito diferente. Que nos deem ritos diferentes, pouco importa.
contanto que os ritos conservem a ideia do sacrifício que é essencial, a presença real de Nosso Senhor como vítima, o caráter sacerdotal do padre, que é um caráter específico que os fiéis não têm. Se a Santíssima Igreja quis conservar, ao longo dos séculos, este tesouro precioso dado a nós, que é o rito da Santa Missa, canonizada por São Pio V, não é por nada. É porque nesta missa encontra-se toda a nossa fé, toda a fé católica, a fé na Santíssima Trindade, a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé na redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, a fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para a redenção dos nossos pecados, a fé na graça sobrenatural. Esta fé vem do santo sacrifício da missa, da cruz, nos vem por meio de todos os sacramentos. Eis em que cremos ao celebrar o santo sacrifício da missa de sempre. Esta missa é uma lição de fé, imprescindível para nós nesta época em que a nossa fé é atacada por todos os lados. Terceiro ponto. A liturgia não é uma simples medida disciplinar. A nova reforma litúrgica comunica-nos atitudes que já não são atitudes de fé. Impõe-nos um culto naturalista e humanista. É por isso que há receio em fazer genuflexões. Não se pode mais manifestar a adoração que é devida a Deus. Quer-se reduzir o sagrado ao profano. Em virtude do adágio que pertence à Igreja desde há séculos e séculos, a lei da fé é a lei da oração. Lex orandi, lex credendi. Se muda a expressão da nossa fé de uma maneira tão grave, tão importante, a ponto de mudar, por exemplo, até as palavras da consagração, corremos o risco de ter a nossa fé alterada também. Isso é muito, muito grave mesmo. Por conseguinte, a liturgia não é simplesmente uma lei disciplinar. Quarto ponto. A coluna da fé foi destruída. A missa nova não é herética. Não é formalmente herética, mas favorece indiretamente a heresia, porque ela se põe em um clima em que já não se afirma suficientemente as verdades fundamentais da Santa Missa. Agora, a coluna da fé, que é a liturgia, foi demolida. A partir de então, como não espantar ao ver a fé desaparecer e as pessoas não acreditarem em mais nada e não conhecerem mais os elementos de sua fé? É fatal. É uma consequência lógica. A dessacralização. A liturgia tradicional traz consigo o sagrado. Ao contrário, a nova liturgia conduz à dessacralização, a ponto tal que as missas modernas chegam a ser desprovidas de valor sobrenatural. Primeiro ponto. Por que a Igreja dispôs todas essas cerimônias? A Igreja, a que nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu seu sacerdócio ministerial até o fim dos tempos, realizou com amor e dedicação o sacrifício da missa. Ela dispôs as orações, as cerimônias, os ritos para expressar e conservar a fé. O Concílio de Trento nos ensina, seção 22, capítulo 5, já que a natureza do homem é tal que não pode facilmente e sem socorros exteriores elevar-se a meditar as coisas divinas, por isso a Igreja, piedosa mãe que é, instituiu certos ritos para se recitarem na missa, uns em voz submissa, como bênçãos místicas, luzes, vestimentas e outras coisas congêneras da tradição apostólica, com que se fizesse perceptível a majestade de tão grande sacrifício, e para que o entendimento dos fiéis se excitasse, por meio destes sinais visíveis da religião e da piedade, à contemplação das coisas altíssimas que se ocultam neste sacrifício.
Muito feliz citação de Dom Lefebvre aqui. Porque se todos aqui que estão a escutar essa leitura procurarem as 7 moradas, 9 graus de oração, são assuntos que eu descobri ao longo das leituras de vários livros. A teologia mística, ela nos dá essas 3 vias, né? A via purgativa, iluminativa e unitiva. E existe uma série de detalhes envolvendo essa via de santidade. É muito difícil para a nossa natureza humana se unir a Deus sem uma ajuda, como aqui o texto fala, sem sinais concretos, sem uma roupa que indique a sacralidade, sem gestos ou sinais visíveis, incenso. Portanto, o rito tradicional da missa tridentina, ele traz esses elementos que ajuda por demais a oração. Segundo ponto, a dessacralização dos santos mistérios. A dessacralização se dá primeiramente pela língua vernácula. A supressão da língua sacra, que era o latim, tornou, de certa forma, profana a Santa Missa e fez dela algo que já não é mais verdadeiramente sagrada. Pela pronúncia dessa tradução em voz alta durante toda a Santa Missa, já não há momento de silêncio. Não há mais palavras pronunciadas em voz baixa pelo sacerdote. Ora, o Concílio de Trento fez alusão a diversas orações do santo sacrifício da missa que são pronunciadas de maneira secreta e que convidam à meditação sobre o grande mistério que ali se realiza. Nota de rodapé. O Concílio de Trento é muito severo em relação ao silêncio ao ser observado durante o cânon. Se alguém disser que as orações da missa não devem ser ditas em voz alta, outras de maneira mais secreta, em voz baixa, seja excomungado. Olha isso, hein? Se algum padre ficar falando que não é para rezar em voz baixa, né? Excomungado. Pela introdução da mesa no lugar do altar. O altar, para ser considerado um altar, devia ser, em princípio, uma pedra. Oferece-se um sacrifício sobre uma pedra. Ora, a pedra do altar foi suprimida. Ela não é mais obrigatória. E agora o altar é substituído por uma simples mesa. Pela posição do sacerdote. A missa de frente para o povo não incita em nada o recolhimento face ao mistério que está ocorrendo. O próprio sacerdote fica distraído com as pessoas à sua frente. Diga-se de passagem, eu já escutei isso de padres do Novus Ordem, confessando que atrapalha. E as pessoas ficam distraídas com o sacerdote, sobretudo se ele age de maneira um pouco vivaz, um pouco desordenada, ou de uma maneira que não seja muito respeitosa. Ao menos quando o sacerdote dá as costas para o povo, percebe-se menos. Há aí também diminuição do caráter sagrado da missa. Este é um ponto também muito importante. Infelizmente, frequentando paróquias, eu constatei isso na prática, em que o sacerdote é um ser humano como todos nós, temos erros, e durante algumas liturgias, adorações, bênção do Santíssimo, ou até mesmo Santa Missas, cotidianos, diárias, de manhã cedo, a situação do sacerdote naquele momento não era das melhores em termos de paciência, enfim, ou até mesmo em pecado. E o fato do sacerdote estar de frente para o povo conseguiu transparecer essa situação, o que acaba deixando os fiéis escandalizados. E aí complica muito o nosso preparo, até mesmo dele, como sacerdote, e dos leigos, no recebimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma digna. Então é muito complicado. O sacerdote tem seus problemas, ele se resolve depois da missa, com a confissão. Mas os fiéis não precisam e não podem e nem devem se contaminar com os erros que porventura possam aparecer ali com o sacerdote.
Então é uma maneira de respeitar a própria alma dos fiéis, para não escandalizá-los. Pela distribuição da Eucaristia pelos fiéis. A meu ver, a distribuição da Eucaristia na mão não só diminui o caráter sagrado da Santíssima Eucaristia, mas também há um caráter quase sacrílego. É um dos exemplos que Santo Tomás dá de sacrilégio. Dir-se-á agora que é a Igreja que o permite, mas a Igreja não pode permitir tal manipulação da Santíssima Eucaristia. Pela simplificação do paramento do celebrante. Agora, na maioria dos casos, já não há paramento. Apenas há uma alva, chamada alva de Taizé, que se assemelha àquela que os pastores protestantes de Taizé usam, e uma estola, chamada estola incorporada, que é costurada sobre a alva, de tal maneira que apenas há um paramento a se vestir com um fecho eclair. Em alguns segundos o sacerdote está paramentado e depois também, em alguns segundos, ele está à paisana, como um leigo. Não será também isso uma dessacralização? A beleza dos paramentos manifesta também um caráter importante e nobre da consagração. A concelebração, também, longe de trazer dignidade à missa, atribui um caráter muito comum a ela. O fato de os sacerdotes apenas estenderem as mãos no momento da consagração não condiz com a dignidade da Santa Eucaristia e do sacrifício. E, enfim, eu acrescentaria que a multiplicidade dos cânones, que são autorizados igualmente, tira o caráter imutável, o caráter de tradição, que tinha o cânon da missa, de que fala o Concílio de Trento, ao ensinar que não há nada de tão santo, de tão belo, do que o cânon latino. A multiplicidade dos cânones diminui o caráter sagrado do cânon. Para aqueles que não têm noção, mas só frequentam de domingo, por exemplo, o padre pode escolher um tipo de oração eucarística, é a forma como se fala no Novus Ordo. Então tem a oração eucarística número 1, número 2, número 3, e com os folhetos de domingo isso pode ter ficado mais claro. As pessoas podem não ter noção, mas infelizmente foi colocado uma série de opções, como se fosse um cardápio. O emprego do pão não ázimo, do pão ordinário, para a Eucaristia. Isso é completamente contrário à tradição, ao costume da Igreja, porque a Igreja nos manda usar pão ázimo, isto é, sem fermento. São Paulo nos ensina nas suas cartas que nosso Senhor Jesus Cristo é o fermento da Eucaristia. Justamente, então, a Igreja nos manda que não haja fermento na massa do pão, porque é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que representa este fermento da Eucaristia e que representa a vida do pão eucarístico. É, pois, um costume muito belo, muito significativo. Quanto ao fato de empregar pão ordinário já fermentado, que tem levedura, é também uma falta de compreensão e de aplicação desta tradição que é tão bela. Até agora, em todas estas considerações sobre o Novus Ordo Missae, apenas mencionei as coisas oficiais. Não são criações, invenções feitas por alguns padres, mas se trata do que é oficialmente autorizado por Roma. Então, evidentemente, não falarei da criatividade de que Roma falou, sobretudo Monsenhor Bughini, como se a liturgia devesse estar sempre em evolução, em movimento. Mas não falemos disso, porque aí seria necessário falar dias e dias a fio. Terceiro ponto. Uma consequência inevitável. Pode-se dizer sem exagero nenhum que a maior parte das missas celebradas sem pedra d'ara, com utensílios vulgares, com pão fermentado, com introdução de palavras profanas no corpo do cânon, etc., são sacrílegas. São sacrílegas, palavras de Dom Lefebvre, e pervertem a fé assim como a diminuem.
A dessacralização é tal que essas missas podem chegar a perder o seu caráter sobrenatural, o mistério da fé, por não serem mais senão atos de religião, da religião natural. Tudo o que constitui irreverência às coisas sagradas constitui injúria a Deus e tem natureza de sacrilégio. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 99, artigo 1º. Isto é muito grave. As pessoas não fazem ideia das ofensas que podem ser executadas numa missa com uma essência, uma natureza de sacrilégio. Quarto ponto, missas sem sabor sobrenatural. Isso vem explicar o porquê das missas atuais serem muitas vezes tão vazias, tão vulgares. Os fiéis têm a impressão de assistir a uma sátira, a um teatro, a qualquer coisa que é às vezes bonita, bem feita, mas que já não tem aquele sabor sobrenatural, o sentido do divino, do sagrado, que existia outrora no ministério do sacrifício, visto que paulatinamente se fez dele uma refeição, eliminou-se o sacrifício, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa impressão sobrenatural, ela é muito importante e um exemplo da falta de noção de caráter sobrenatural e as consequências. Se você for a uma catedral de alguma cidade e presenciar ali a adoração eucarística, você vai perceber o quanto as pessoas não têm noção do que é sagrado, ao ponto de subirem nos altares com Nosso Senhor exposto, porem a mão no ostensório, com total desrespeito. Se isso não é sacrilégio. Quinto ponto, uma impressão de vazio. Essas mudanças que ocorreram na igreja nos retiram toda a teologia, toda a realidade divina, toda a presença do céu do meio de nós e nos fazem prender, de alguma maneira, no tempo e ficar no meio dos homens, ao passo que devemos caminhar para a eternidade. Tanto que Deus quis vir habitar no meio de nós para nos tornar participantes da sua eternidade, vindo aos nossos corações. Essas reuniões de culto assemelham-se mais a reuniões humanas do que às divinas. E é isso, penso eu, o problema fundamental que há de nos preocupar hoje. Se já não é mais o céu que está sobre os nossos altares, se já não é mais o céu que é dado aos nossos corações, então nos retemos no tempo, entre os homens. Por mais que se fale de dignidade humana, de homens adultos, tudo isso cairá num vazio sem sentido, vazio de realidade humana, divina. É por isso que a civilização cristã não pode e nem poderá mais se desenvolver. É por isso que não há mais vocações sacerdotais, nem vocações religiosas, porque Deus não está mais presente no meio de nós. Só um comentário rápido a respeito dessa dignidade humana. Em outro livro, Sou Eu o Acusado que devia vos julgar, Dom Lefebvre comenta sobre essa dignidade humana e o esforço do Concílio Vaticano II em incentivar as pessoas a buscarem a verdade por si só. Toda essa falácia, ela se deve a uma fuga da verdade e uma resposta à coação, porque os católicos, nós devemos coagir as pessoas a se converterem. Alguns podem até se escandalizar com isso que eu falo, mas Dom Lefebvre cita muito bem a passagem quando Jesus fala de que se não nos convertermos, vamos para o inferno. Vamos nos condenar. Quem não crer será condenado. Quem crer será salvo. Essa frase, condenado para onde? Condenado para o inferno. Isso é uma coação. Nosso Senhor estava coagindo as pessoas a se converterem. E essa é a postura da Igreja Católica verdadeira. Temos que coagir as pessoas a buscarem a verdade para se salvarem. É um ato de caridade isso. Agora, quando o
você tenta coagir pessoas progressistas e modernistas, elas vêm logo com essa resposta: não, mas eu tenho a minha dignidade, eu mesmo posso buscar a verdade, eu não preciso receber coação. Então, essa resposta do Concílio Vaticano II de que o homem tem a sua dignidade e deve buscá-la é como quem já prepara para a resposta desta coação, né? Se nós tentarmos converter pessoas, lá vem a resposta: não, mas eu tenho a minha dignidade. Então, muito cuidado com esses discursos. Nós temos que ser mais firmes na defesa da nossa fé e buscar, assim, coagir mais as pessoas. Balanço dos efeitos da Missa Nova sobre a fé. O estudo dos textos de Monsignor Lefebvre, de 1972 a 1983, mostra que ele viu muito rapidamente as consequências da reforma e não variou no seu julgamento especulativo diante da Missa Nova, a saber, que sem ser formalmente herética, ela conduz à perda da fé católica. Veja que sutil, não é? Ela não é formalmente herética, mas ela conduz à perda da fé. Primeiro ponto. Balanço de 1972, um fracasso confessado pelas autoridades. O Centro Nacional de Pastoral Litúrgica, CNPL, da França, em seu número de mês de janeiro, reconhece o fracasso da reforma. Ele assinala diminuição muito nítida da prática religiosa, o aborrecimento que sentem os fiéis perante essa nova liturgia, mas não mostra o aspecto muito mais grave que é a perda da fé de muitos fiéis e sacerdotes. Segundo ponto. Balanço de 1975, a fé em perigo. Não se pode deixar de concluir que os princípios, sendo intimamente ligados à prática, segundo o adágio lex orandi, lex credendi, o fato de imitar na liturgia da missa a reforma de Lutero conduz infalivelmente a adotar pouco a pouco as mesmas ideias de Lutero. A experiência dos 6 últimos anos, depois da publicação do Novus Ordo, amplamente o comprova. As consequências dessa maneira de agir, supostamente ecumênica, são catastróficas, no âmbito da fé primeiramente, e sobretudo na corrupção do sacerdócio e redução das vocações, na unidade dos católicos, divididos em todos os meios quanto a essa questão que os toca de muito perto, e nas relações com os protestantes e os ortodoxos. A questão dos protestantes sobre este assunto vital é essencial da Igreja, sacerdócio, sacrifício e Eucaristia, é totalmente contrário à posição da Igreja Católica. Não é por nada que houve o Concílio de Trento e todos os documentos do magistério referentes a isso há 4 séculos. Psicologicamente, pastoralmente, teologicamente, é impossível para os católicos abandonar uma liturgia que é verdadeiramente a expressão e o pilar da sua fé, para adotar novos ritos concebidos pelos hereges, sem pôr a sua fé no maior dos perigos. Não se pode imitar os protestantes indefinidamente sem se tornar um deles. Quantos fiéis, quantos jovens sacerdotes, quantos bispos perderam a fé depois de adotar essa nova reforma? Não se pode contrariar a natureza e a fé sem que elas se vinguem. Terceiro ponto. Balanço de 1981. Uma inelutável mudança de mentalidade. O emprego do Novus Ordo Missae, ato central da reforma litúrgica, trouxe as consequências salutares esperadas ou produziu efeitos desastrosos que se podia prever? Para responder a esta pergunta é necessário saber em que consistiu a reforma litúrgica. Consistiu, definitivamente, em tomar um texto protestante afirmando que não se negam as verdades que os protestantes negam. Os protestantes, no início,
tinham a missa católica e se tornaram protestantes. Negaram as verdades fundamentais da missa, o sacrifício propiciatório, a distinção do sacerdócio, dos padres e dos fiéis, a presença real. Eles negaram estas coisas em virtude de que haviam instituído uma missa inspirada na missa católica, mas expurgando tudo o que podia fazer lembrar essas verdades. Eis que agora chegamos a 4 séculos mais tarde. Ora, os liturgistas modernistas que se introduziram na Igreja não encontraram coisa melhor do que tomar o texto protestante. E para tranquilizar os católicos, os reformadores dizem: nós não negamos as verdades católicas que os protestantes renegaram, absolutamente, mas tomamos o mesmo texto porque este texto não tem parte formalmente herética. Estes textos certamente foram compostos em virtude da negação das verdades da fé católica, mas eles não as negam explicitamente. Por conseguinte, não fazemos nenhuma coisa herética tomando estes textos. Mas o que vai resultar de tais operações? Pois que os textos foram compostos pelos protestantes com o intuito de negar estas verdades, as pessoas que vão utilizá-los acabarão por negar as verdades também. Isso é evidente. Por exemplo, na Missa Nova, suprimiu-se toda a recordação de que a missa não é somente uma narrativa, mas sim uma ação. Então, pouco a pouco, na medida em que for dito um texto protestante, ainda que não seja formalmente herético, acaba-se por não ter mais as ideias católicas. Como poderia isso ser de outra forma? Uma nota de rodapé. A Igreja sempre insistiu sobre a importância da adequação dos sinais empregados em relação às verdades a serem representadas. O Sínodo de Pistoia afirmava a presença real, mas foi condenado unicamente porque ele não usava o termo transubstanciação. O Novus Ordo Missae é, pois, um rito inadequado, no mínimo por omissão, ao exprimir em seus textos e em seus elementos exteriores a doutrina católica integral sobre o sacrifício da missa. O texto capital sobre esta questão é de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 93, artigo 1º. Nesta questão, ele escreve que há alteração supersticiosa do culto quando há discordância entre a realidade significada e o rito, discordância a julgar segundo as palavras e as ações. Ele ensina mais adiante que há uma outra forma desta falta, quando aquele que exerce o culto o exerce segundo uma forma contrária à forma prescrita e costumeira na Igreja. Não encontramos esta falta no Novus Ordo Missae, criado, entre aspas, em contradição com os princípios litúrgicos tradicionais da Igreja? Quarto ponto. Balanço de 1982 e 1983. A heresia é favorecida. Há 10 anos, redigi o folhetim intitulado Por que escolhemos a missa codificada por São Pio V? Ele responde facilmente a esta objeção que nos fazem. Já não sois tal como no início, mudastes de opiniões na vossa maneira de agir. Está bem, creio que posso vos redigir este texto com a mesma convicção, porque para mim nada mudou. Enumerei então as razões pelas quais escolhíamos esta missa e, em seguida, as razões por que recusávamos a missa nova. Em resumo, a missa nova foi o principal meio de expressar o que eu chamaria quase a heresia moderna, ou, pelo menos, a que favorece a heresia moderna. É surpreendente ver que as pessoas que assistem, de uma maneira geral habitual, à missa nova, isto é, que aceitam as reformas, que dão de qualquer maneira a sua aprovação, que não resistem a todas estas reformas litúrgicas,
tomam, pouco a pouco, o espírito protestante. Quando se expõem questões justamente sobre os casamentos mistos, sobre o ecumenismo, sobre a verdade das religiões, sobre a salvação pelas diversas religiões, elas sempre têm ideias falsas, já não possuem a doutrina da Igreja. É curioso constatar que, mesmo se não lhes foram ensinadas publicamente, mesmo se não forem padres que lhes ensinaram coisas falsas, apenas o fato de estarem neste ambiente de liturgia ecumênica já lhe comunicam este espírito, que não é mais católico. Perguntai às pessoas que têm o costume de assistir à missa nova. Perguntai-lhes se elas acreditam ainda que a Igreja Católica é a única a possuir a verdade dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, elas pensam que há uma verdade em todas as religiões e, por conseguinte, pode se salvar em todas as religiões. Elas não têm mais a noção de verdade da Igreja, a noção da verdade da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo e por mais ninguém. Vê-se bem o resultado do desaparecimento da missa de sempre. As pessoas não têm mais a fé católica. Não acreditam mais que não se pode entrar no céu sem passar por nosso Senhor Jesus Cristo, que apenas se pode entrar no céu pela sua cruz, pela sua santa missa, pelo batismo, pelos sacramentos, conforme são ministrados pela Igreja. A reforma litúrgica favorece a heresia. Estamos vendo as pessoas perderem a fé. Estamos vendo bem à nossa volta, nas nossas próprias famílias, as pessoas virarem protestantes. Elas têm mentalidade protestante. Não têm mais mentalidade católica. Portanto, vagarosamente, essas reformas, e particularmente a reforma litúrgica, fazem perder a fé. É por isso que recusamos essas reformas. Bom, aqui eu faço uma pausa, colocando uma observação pessoal. A missa nova, ela traz essa mensagem de paz, né? Onde as pessoas têm que viver uma paz sem brigas, sem contendas. E a verdadeira Igreja Católica, ela não defende essa paz com as pessoas explicitamente perdendo a fé e indo se condenar ao inferno. Infelizmente, nós não podemos mais hoje discutir com os nossos parentes nesse foco dessa verdade, né, de que a pessoa precisa se converter, ela tem que largar aquela ideologia, aquela religião pagã, profana, idólatra. E isso cria transtornos, que as pessoas não conseguem admitir que fulano é tão teimoso assim que defende só aquela verdade dele. E esquecem que não é uma verdade pessoal, mas é uma verdade dada por Deus, que é a verdade. Daí mostra o quanto eles não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se existisse apenas uma verdade única, eles já rejeitariam as outras religiões. Dom Marcelo Lefebvre continua. A perda do espírito de sacrifício. Um dos efeitos da reforma litúrgica é a perda do espírito de sacrifício. Não se quer mais se sacrificar, só se quer se divertir. Monsenhor Lefebvre denuncia esta nova orientação e recorda por que a Igreja está então porque a Igreja até então determinava aos fiéis que se mortificassem. Primeiro ponto. Se não há mais sacrifício da missa, não há também espírito de sacrifício. O catolicismo é essencialmente fundamentado na cruz. Se já não temos a noção do sacrifício da cruz, se perdemos a noção do sacrifício da missa, continuação do sacrifício da cruz, então não somos mais católicos. É nesta fé que encontramos todos os auxílios da graça. Na cruz de Jesus, no coração de Jesus aberto. É contemplando a cabeça coroada de espinhos, as mãos transpassadas, que encontramos de fato todas as graças de ressurreição, todas as graças de redenção de que precisamos. Se suprimimos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos altares, e os nossos altares já não realizam o sacrifício da cruz de Jesus, não resta senão
uma Eucaristia, isto é, uma refeição, uma partilha, uma comunhão. Isso não é mais o espírito da Igreja Católica. A Igreja Católica é essencialmente fundamentada na cruz, no espírito de sacrifício. Mas, à nossa volta, é preciso que se reconheça: o espírito de sacrifício desapareceu. Não se quer mais se mortificar. Só se quer se divertir, aproveitar a vida, mesmo entre os católicos. Por quê? Porque não há mais a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se já não há cruz, não há também Igreja Católica. Isso é de uma gravidade considerável. É uma mudança de orientação que se realizou no concílio. Segundo ponto. Sem espírito de sacrifício, toda a vida da família é atingida. Depois do concílio, não se ouve falar mais de sacrifício da missa. Daí que o espírito de sacrifício começa a desaparecer e ninguém mais o compreende. Temos a liberdade. A vida é feita para gozar dos bens e dos divertimentos. É preciso que todas as pessoas igualmente tenham bens, prazeres e possibilidade de se divertirem. Frases irônicas, né? De Dom Lefebvre. É por isso que o espírito de sacrifício está banido. É por isso que os casamentos não mais se mantêm. Por que se sacrificar? Se não mais se entendem, separam-se. As crianças são um fardo. Nada desse sacrifício por elas criando-as mata-se pelo aborto a pobres crianças inocentes. Eis o mundo moderno. Nada de sacrifício. Terceiro ponto. Por que a igreja reclama o desprezo das coisas deste mundo? Tudo o que determina o espírito de desapego às coisas deste mundo, que aprendamos a desprezar as coisas da terra e a amar as do céu, desapareceu das nossas orações. É uma oração pós-comunhone da Missa do Sagrado Coração, coleta da Missa de São Pedro, Damião. Dicamus terrena despicere et amare celestia. Que aprendamos a desprezar as coisas da terra e a amar as do céu. Por que não é preciso mais desprezar as coisas da terra? É preciso estimar as coisas deste mundo, os bens materiais. O desprezo das coisas deste mundo, não, isso é inadmissível. É evidentemente inadmissível se já não se reconhece que as coisas deste mundo são uma ocasião de pecado. As coisas não são desprezíveis em si mesmas, não são para nós uma ocasião de pecado. É por causa da riqueza e da volúpia nos fazerem cair no pecado, que devemos nos desapegar delas. Infelizmente, todas as coisas da terra, por causa da malícia que está em nós, arrastam-nos para o pecado. Daí a necessidade da ascese espiritual. Então, em que consiste a nova ascese? O próprio Deus nos mandou usar dos bens deste mundo para cumprir o nosso dever de Estado. Por conseguinte, é claro que devemos usar dos bens deste mundo, mas a desordem introduzida em nós pelo pecado original fez com que buscássemos estes bens de maneira desordenada, de maneira excessiva, o que nos faz afastar da oração, afastar de Deus. O que é de fato a oração senão a elevação da nossa alma a Deus? Muitas pessoas não mais elevam sua alma a Deus porque estão por demais ocupadas com as coisas deste mundo. Já não rezam e não vêm unir-se à grande oração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o santo sacrifício da missa. Abandonam as igrejas porque adotaram o espírito do mundo. Perda do significado da realeza de nosso Senhor. A realeza de nosso Senhor não é mais afirmada na nova liturgia. Isso conduz insensivelmente ao indiferentismo
erro que consiste em colocar todas as religiões no mesmo nível. Na África, na Índia, no Vietnã, são incorporados na liturgia católica elementos de cultura e de religião pagã. Primeiro ponto. A realeza de Cristo não é mais afirmada. Não há mais, na nova liturgia, a afirmação da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava presente na liturgia tradicional e que acarretava todas as consequências, isto é, que nosso Senhor deve ser o Rei e o centro de todos os corações e que se deve estar ligado ao seu corpo místico para se salvar. Não há mais, na nova liturgia, essas noções que transpareciam na liturgia tradicional. Não há mais esta adesão a nosso Senhor pela sua cruz, pela vítima que se é oferecida. Segundo ponto, rumo ao indiferentismo. Todas estas mudanças profundas foram realizadas em um espírito ecumênico, que em seu exagero leva ao indiferentismo em matéria de religião, consentindo-se assim no erro da liberdade religiosa. O uso desta missa ecumênica faz adquirir uma mentalidade protestante, indiferentista, colocando todas as religiões em pé de igualdade, à maneira da Declaração sobre a Liberdade Religiosa, com base doutrinal nos direitos humanos, na dignidade humana mal entendida, condenada por São Pio X na sua Carta ao Papa João Paulo II, 5 de abril de 1983. Lettre sur de Cylon. É justamente este Cylon, perdoem aqui a pausa, é o ponto onde eu estou a ler naquele livro que eu mencionei, Sou eu o acusado quem vos devia julgar, de Dom Lefebvre. E é justamente este ponto, o indiferentismo religioso, que rebaixa a Igreja Católica ao mesmo nível das outras, impedindo assim a coação que nosso Senhor fez no Evangelho. Quem não se converter será condenado. Esta frase devia ser dita com mais frequência, perdão. Terceiro ponto. A inculturação ecumênica. Nos países do terceiro mundo, digamos a África, a Índia, o Vietnã, etc., são introduzidos na liturgia e praticamente também na fé elementos da pretensa civilização local. É o que chamam de inculturação. A fé corrompe-se, porque esses elementos são incorporados à liturgia. Na África, a liturgia recebe os rudimentos de cultura pagã, o que levará muito simplesmente a uma espécie de voodoo, religião que é uma mistura de paganismo e de cristianismo, que graça nos países como Haiti e Brasil. Isso já se vê na África agora. Missa afro, por exemplo, né? Quanto à Índia, não sei se tivestes a ocasião de ler um artigo recente da senhora Edith de la Mare falando das declarações, das reclamações levadas a Roma por cristãos e alguns padres. Assinalavam o perigo que corre a fé dos fiéis na Índia, porque cerimônias hindus estão sendo incorporadas na liturgia. Chega-se até a colocar nas igrejas católicas estátua de Buda, e Buda é incensado durante a cerimônia católica. Misericórdia, isso já é demais. Será que o nosso Deus ainda é nosso Senhor Jesus Cristo? Ano passado estive em Melbourne durante o Congresso Eucarístico. Nesse congresso houve o que se chama de Missa Canguru, isto é, convidaram indígenas do interior da Austrália que se prestaram a fazer danças selvagens no palco do congresso. E no meio dessas danças, em que as pessoas estavam seminuas, foram pronunciadas as palavras da consagração. Ô louco, gente. Agir dessa maneira diante dessas pessoas que não acreditam em nada, que não são cristãs, que não são católicas, não é um escândalo? Não é uma vergonha colocar nosso Senhor Jesus Cristo em contato com essas pessoas que não acreditam em nada e com danças que são absolutamente
lascivas. Quarto ponto: o avanço dos inimigos de Cristo na sociedade. Não creio que me engano pensar que, se o avanço do ateísmo na sociedade e, pois, da luta contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a sua lei, bem como a expressão dos direitos do homem em comparação com o Decálogo, com a lei de nosso Senhor, estão se acelerando atualmente, é em grande parte por causa da reforma litúrgica. Na medida em que não mais se tem a noção da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, também não se tem o sentido da obediência aos seus mandamentos e à sua vontade. Faço aqui também uma indicação, a live do Padre Vander com o historiador Marcelo de Andrade, em que o Padre Vander deixa muito claro os erros que Dom Lefebvre levanta aqui sobre a nova missa, o ofertório, como uma alteração para que a nova ordem mundial pudesse entender que a Igreja Católica cedeu. Era um sinal visível que a nova ordem mundial precisava ver para que a Igreja Católica pudesse se adequar à agenda da nova ordem mundial. E este ponto a respeito do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. São dois pontos essenciais para entender esta guerra que estamos vivendo. Guerra espiritual. Diminuição do número de missas. Último ponto. Primeiro, a diminuição da prática religiosa e do número de vocações. Alguns dirão, não tem nada a ver com a liturgia, se há muito menos pessoas agora nas igrejas. Isso vem do materialismo ambiente. Mas são os próprios progressistas que reconhecem essa relação. Por exemplo, Monsenhor Gregóry, bispo de Montreal, fez uma longa exposição sobre a situação atual da sua diocese. Ele diz explicitamente: cremos que a reforma litúrgica é responsável em grande parte pelo abandono das igrejas pelos fiéis. O cardeal Ratzinger reconheceu a mesma coisa. Não somos apenas nós que o afirmamos. É preciso negar a evidência para dizer que a liturgia não é culpada. O mesmo acontece com a ausência das vocações e a ruína do sacerdócio. O sacerdócio é essencialmente vinculado à missa. Não se pode conceber o sacrifício sem sacerdote. Não se concebe também o sacerdote sem sacrifício. Há uma relação essencial entre o sacerdote e o sacrifício. Será que todos os padres que abandonaram o seu sacerdócio o teriam feito se não fossem feridos em seu coração pela destruição do sacrifício? Evidentemente que não. Se a cruz de Nosso Senhor desaparece, se o seu corpo e o seu sangue não mais estão presentes, os homens então se encontram em torno de uma mesa vazia e sem vida. Nada mais os unirá. Mas é o que acontece. Não há mais vida. As pessoas tomam consciência disso. Daí esse cansaço, esse tédio que começa a aparecer por toda parte e o desaparecimento das vocações, que já não têm finalidade. Essa última parte é muito importante. Não há mais vida. As pessoas tomam consciência disso. Daí esse cansaço, esse tédio que começa a aparecer por toda parte. Ou seja, a falta de consciência do que acontece ali. Daí essa secularização, essa profanação do sacerdote, que já não tem razão de ser. Daí a necessidade do mundo, a necessidade de encontrar uma escapatória. O sacerdote não mais sabe o que ele é. Então se aproxima do mundo, sem saber realmente o que ele vai oferecer, sem saber para que ele existe. O sacerdote profana-se, seculariza-se, vai para o mundo e acaba por se casar. Acaba por achar que, ao fim de tudo, não há razão alguma em não poder ter uma profissão e que simplesmente celebre um culto no domingo. Jesus Cristo, pouco a pouco, por causa da concepção protestante da missa, abandona as igrejas que infelizmente são profanadas.
Segundo ponto, a diminuição da aplicação dos méritos de Nosso Senhor. Esse ponto é complicado, hein? Há uma diminuição dramática do número de missas hoje em dia. Isso é fácil de ver. Seja pelo número de padres que largou o sacerdócio, seja pela diminuição das vocações e, portanto, das ordenações, seja pelo número de sacerdotes jovens que já não dizem a missa quando não há fiéis. Existem padres que não celebram a missa todo dia, e é uma obrigação deles fazer isso. E seja pelo número dos que concelebram. Com efeito, sem falar de numerosos teólogos que defendem que em uma concelebração haja apenas uma missa, em vez de se ter tantas missas quantos celebrantes há. É a opinião do cardeal Philip. Ele fez uma exposição sobre este assunto na comissão central pré-conciliar em que eu me encontrava. Lembro-me muito bem de tê-lo ouvido dizer que a concelebração não podia ser senão excepcional, porque sendo celebrada apenas uma missa, não podia haver tantas missas quanto celebrantes. Então, se forem juntados todos estes elementos, vereis como o número de missas diminuiu. Agora, se a isso forem acrescentadas as missas inválidas, envistadas dúvidas que se podem haver para a validade de inúmeras missas, há então ainda menores. Terceiro e último ponto. Por que a concelebração habitual é nefasta? Estou intimamente persuadido de que a concelebração vai de encontro à própria finalidade da missa. O sacerdote foi consagrado individualmente, pessoalmente, como sacerdote, para oferecer o sacrifício da missa. É ele próprio que foi consagrado. Não é feita uma consagração em massa e global de todos os sacerdotes. Cada um recebeu o caráter. O caráter foi atribuído pessoalmente a cada um e não à Assembleia. É por isso que o sacerdote é feito para oferecer o sacrifício santo da missa individualmente. Portanto, não há dúvida de que a concelebração não tem valor das missas que seriam celebradas individualmente. Isso é impossível. Não há senão uma única transubstanciação, consequentemente, um único sacrifício da missa. Por que multiplicar os sacrifícios da missa se uma só transubstanciação vale todos os sacrifícios da missa? Assim deveria haver uma só missa no mundo depois da de Nosso Senhor, supondo-se que isso fosse mesmo necessário. A multiplicação das missas seria, pois, inútil se 10 sacerdotes, concelebrando, realizassem um ato que valesse 10 missas distintas. Mas isso é falso, absolutamente falso. Por que então devemos celebrar 3 missas no dia do Natal e no dia dos Finados? Seria realmente uma prática ridícula. A Igreja justamente tem necessidade dessa multiplicação dos sacrifícios da missa, tanto para a aplicação do sacrifício da cruz, quanto para todas as finalidades da missa: a adoração, a ação de graças, a propiciação e a impetração. Todas as novidades denotam uma falta de teologia e uma falta de definição das coisas. Encerramos por aqui essa leitura com esta última observação de minha parte. É notório de ver as desgraças no mundo hoje, como crescem e como diminui o sacrifício da Santa Missa. Peçamos a Deus que nos mandem sacerdotes, santos sacerdotes e muitos santos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.